nessa situação é porque ele não compreende. Então, o que é pecado? Pecado é a transgressão da palavra de Deus, não aquilo que nós supomos ou que os homens possam inventar. Deus, irmãos, conhece nossos caminhos. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas, me conhece, sabe o meu deitar, o meu levantar, e de longe penetras no meu pensamento. Ele é um juiz justo e aplicará uma sentença ao pecador de acordo com a gravidade do seu pecado. Foi essa orientação que Deus deu a Moisés para os juízes, que eles deviam dar uma sentença correspondente ao crime do faltoso. Olho por olho, dente por dente, pé, mão, tal. Então, qual é o ensino ali? Que o juiz deveria aplicar uma pena justa. Então, o nosso Deus, que é um juiz justo, aplica uma pena justa. Exemplo, o pai de João Batista, que entrou no templo e o anjo deu aquela notícia maravilhosa que Isabel ia dar à luz. E ele então duvidou de Deus. Ele não acreditou na palavra de Deus. E Deus então puniu ele. De que maneira? Ele disse: olha, você não vai conseguir falar até que o menino possa nascer. Ele levou 1 ano sem falar, até que o menino veio, à terra. Então, meus irmãos, Deus é amor, mas também é justiça. Então, nesse Salmo 32, esse Salmo 32 trata da queda de Davi, da consequência do pecado de Davi e a libertação através do arrependimento e fé. Eu não vou tratar tudo desse salmo hoje, mas quero levantar pelo menos 3 questões importantes aqui nesta noite. Em primeiro lugar, a aflição de origem pecaminosa, que é o caso de Davi, pode se manifestar por meio da infelicidade. Isto é, se a pessoa está pecando contra Deus e a sua palavra, Deus pode o atingir, tornando uma pessoa infeliz. Lembre que Davi, ele era um rei, ele era um homem que tinha posses, era um homem que tinha uma família grande, era um homem que tinha segurança, mas ele diz em outro salmo, que também refere-se a essa experiência: restitui-me a alegria da tua salvação. Veja então comigo aí que a aflição de origem pecaminosa pode se manifestar por meio da infelicidade. Essa palavra do versículo 1, olha, bem-aventurado, significa feliz. Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Se, por um lado, o homem que é perdoado encontra a felicidade, o homem em que Deus não imputa pecado encontra a felicidade, a pessoa que peca contra Deus é visitada pela tristeza. Os nossos pais, por exemplo, gozavam de felicidade no jardim, tinham tudo que era aprazível, mas quando eles desobedeceram a Deus, eles perceberam que estavam nus, ouviram a voz do Senhor, se escondeu, tiveram medo. Então a gente percebe que nossa transgressão à palavra do Senhor tem consequências nessa vida. A santificação traz felicidade, mas o pecado traz infelicidade. O perdão de pecados gera alegria, mas a falta perturba a mente. Está relacionado a felicidade com santidade e a tristeza com o pecado. Lembremos de Pedro, que negou ao Senhor Jesus Cristo. Jesus olhou para ele. E quando olhou para ele, ele saiu dali e chorou o quê? Amargamente. A tristeza bateu o coração dele.
que ele tinha pecado contra o Senhor. É por isso que é importante o que aparece no Evangelho na ressurreição. Quando Jesus ressuscita dos mortos, manda um recado. Vão para a Galileia, que eu vou encontrar com vocês. E diga a Pedro para ir também. Aquele que havia traído, o Senhor ainda estava para acolher. Louvado seja o nome do Senhor, né? Enquanto nossa consciência ainda não se tornou insensível pela nossa desobediência a Deus, ela nos incomodará por termos violado os seus mandamentos. Uma consciência pesada, uma consciência ferida, porque transgrediu a palavra do Senhor. Lembra-nos os irmãos de José, que quando se viram em aperto, a consciência disse, poxa, nós estamos enfrentando essa situação porque vendemos o nosso irmão, né? Então a consciência estava atingindo Davi, ele não conseguia dormir porque ele estava sendo incomodado. Iremos, irmãos, nos sentir péssimos. Não teremos paz interior até que a comunhão com Deus seja restaurada. Nós vamos ter casa, vamos ter comida, vamos ter roupa, vamos ter emprego, mas não teremos paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor. Como eu citei anteriormente, no Salmo 51, Davi pede, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Era um homem que tem as coisas materiais, mas está triste, porque tinha desobedecido ao Senhor. A sensação de estarmos impuros diante de Deus pode nos incomodar. Mesmo que por fora pareçamos bem cuidados, sabemos que pecamos contra o Senhor e que isso cria uma barreira entre nós e Ele. Nós precisamos ter consciência disso. Não podemos, com a melhor roupa, encobrir a sujeira da nossa alma, do nosso coração. Por isso, o salmista fala da necessidade de ser lavado. Eu devo conceber que o rei toma banho, eu devo conceber que o rei tem roupas caras, eu devo conceber que o rei usa perfume, mas ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Era um homem que, do ponto de vista humano, irrepreensível, mas ele sabia que havia uma sujeira na sua alma, no seu espírito. O medo do castigo divino nos acompanha. Mesmo com a comida à nossa frente, não conseguimos sentir aquela sensação de bem-estar. Às vezes, até perdemos o apetite, mesmo em relação aos pratos que mais apreciamos. Diz a palavra de Deus, os perversos não têm paz. Imagina a sua comida que mais gosta. Quando nós estamos no erro, até aquela comida não é saborosa mais, porque não temos uma comunhão preciosa com o Senhor. Para os perversos, para os pecadores, para os ímpios, para os transgressores, não há paz, diz o Senhor. Quando agimos de maneira errada, a alegria e a certeza da salvação desaparecem da nossa vida.